Olá, alunos do terceiro ano, vamos aqui para mais uma aula de estatística. Hoje nós vamos falar sobre tabelas de frequência, certo? Ele começa assim, ó, a simples leitura dos dados brutos da tabela anteriormente apresentada. Observe bem, ó, tabela anteriormente apresentada é porque a gente já viu essa tabela na aula anterior. É essa tabela aqui, ó, que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, que eu já fiz aqui ela, ó, mais ampliada, certo? Essa tabela já foi vista antes, ó. Então está falando dessa tabela aqui, ó. Então onde estiver se referindo à tabela, é essa que já foi material já enviado para vocês, ok? Mas não se preocupe não que eu vou enviar novamente uma foto dela. Ó. Então essa tabela é a tabela de coleta de dados, ela não dá muita informação. Então o que é a tabela de frequência? É uma tabela que você vai distribuir os dados e dele tirar alguns resultados, entendeu? E ter mais assim, ter mais condição de realmente determinar o perfil do frequentador do parque. Certo? Olha, o primeiro procedimento é o que a gente chama de fazer a frequência absoluta. A frequência absoluta ela é simples, que ela é simplesmente a contagem dos elementos, certo? De uma variável. Ele deu exemplo aqui, ó, dos 20 entrevistados encontramos os seguintes resultados para a frequência absoluta dos valores assumidos pela variável estado civil, que é esse aqui, ó, estado civil, não é isso? Aí tem casado, solteiro, viúva, separado, não é isso? Aí tem os resultados aqui. Observa que tem vários casados, vários solteiros, não é isso? Ó, ele chamou, ó, separado de resultado 1, chamou de N1, tem 3. Por que 3? Porque quando você vier aqui na tabela, ó, aqui em estado civil, você vai procurar separado. Ó, tem 1, 2, 3... Ah, não, botei solteiro aqui, não é solteiro, é separado. 3, isso aqui nós vamos apagar, não é isso? Então, observa, ó, são 1, 2, 3, certo? Por isso tem o número 3 aqui. Então, a frequência absoluta tem uma contagem que você vai fazer inicialmente dos dados. Para solteiro, ele já fez a contagem, ó, é 7, casado, que ele chamou de N3, são 8, e viúvo chamou de N4, são 2. É claro que quando você somar, ó, essas variáveis, somar os separados, mais os solteiros, mais os casados, mais os viúvos, que ele chamou de N1, N2, N3 e N4, tem que dar 20, porque foram 20 pessoas entrevistadas, certo? Então, isso é a primeira coisa que vocês veem se está tudo ok. Você faz uma pesquisa com 300 pessoas, quando vocês fizerem a contagem dos valores absolutos, não apareceu 300, é porque teve algum erro, certo? Você tem que refazer de novo a contagem, ok? Tem o que a gente chama também, ó, de frequência relativa. O que é a frequência relativa? É definido, ó, como sendo assim, o FI, que é a frequência relativa, é o NI, ou seja, é um desses números aqui, ó, N1, N2, N3, ou seja, 3, 7, 8, 2, dividido por N. Quem é o N? É o número total. Ó, o NI é um desses números aqui, é um das contagens, e o N é o total, que no caso dessa nossa pesquisa é 20. Certo? Ó, as observações que ele faz aqui, ó. Como o NI é sempre menor que o N, porque o N é o total, não é isso? Então, essa divisão NI por N sempre vai dar um número menor do que 1 e maior do que 0. No caso, 0, se for 0. Se na contagem, por exemplo, não tiver ninguém. Se lá solteira, não tivesse ninguém solteiro, lá seria 0. Certo? Casado, se todos fossem casados, aí ia dar 1 no caso, que aí ia ficar 20 dividido por 20 dá 1, não é isso? Se todos fossem casados. Então, é um número que vai variar de 0 a 1. A nossa frequência relativa é um número que vai variar de 0 até 1.
Por esse motivo, é comum a gente colocar ela em porcentagem. O que quer dizer porcentagem? Ora, se você faz a conta e aparece 0,15, isso aqui, ó, é só pegar a vírgula e levar duas casas. Ó. A vírgula está aqui, ela vem duas casas, fica 15. Isso aqui, ó, é equivalente a 15 sobre 100. Na verdade, é igual até. 0,15 é 15 centésimos. Que na linguagem de porcentagem é o que a gente chama de 15%, certo? Na prática é só levar a vírgula duas casas, ó. Ok? A outra coisa, que a soma das frequências relativas, quando você soma as frequências relativas, tem que dar 1, certo? É que nem as porcentagens, se teve um dado que deu 15%, o outro deu 20%, o outro deu 30%, quando você somar tudo, tem que dar 100%, que é o que equivale a 1. Aqui o nosso exemplo aqui da tabela, essa aqui já é a tabela de distribuição de frequência, certo? Então, quem é a variável é o estado civil. Quais são as realizações da variável? Quais são os resultados possíveis que a gente tem lá? Separado, solteiro, casado e viúvo. Colocando aqui de novo. Ó. É isso, ó, os resultados possíveis, ó. Casado, solteiro, viúva, separado, não é isso? Você vai olhar aqui e vai fazer a contagem. Foi feita a contagem, teve 3 separados, que é a nossa frequência absoluta, certo? 3 separados, 7 solteiros, 8 casados, 2 viúvos. Observe que quando soma isso aqui, ó, 3 mais 7, 10, 8 mais 2 também é 10, 10 mais 10, 20. A soma deles dá 20. O que é a frequência relativa? A frequência relativa aqui, que ele chamou de FI, não é isso? Ó, é 3 sobre 20. É o NI, ó, que é esse número, dividido pelo N, que é o total. Então, é a parte dividida pelo total. A parte, que é quantos deu a contagem, não é isso, da realização, dividido pelo total de entrevistados. Então, 3 dividido por 20 dá 0,15. Que em porcentagem, a gente já viu aqui em cima, é 15%, certo? O outro, solteiro, quem é a frequência relativa? 7 dividido por 20, já foi feito aqui as contas, dá 35, certo? Você ainda pode confirmar que é 15%, ó, deixa eu colocar aqui do lado. 3 20avos é a mesma coisa que se eu multiplicar tudo por 5, ó, 20 vezes 5 dá 100. Então tem que multiplicar o 3 por 5 também. Se eu 20 vezes 5 dá 100, 3 vezes 5 dá 15. Ó. O que foi que eu fiz? Multipliquei tudo por 5. Ora, mas isso aqui é o que? É 15%. Não é isso? 15 sobre 100, 15%. Ok? Os outros são da mesma forma feitos. Ó. É 8, que é o número aqui, dividido pelo total, que dá 0,40. Vocês podem usar a máquina de calcular, viu? Não tem problema nenhum. Essas contas é só pegar o de cima e dividir pelo de baixo. Certo? Na máquina vai aparecer assim, ó, 0,4. Que ela vai tirar esse zero, mas é a mesma coisa. E 2 sobre 20, que é 1/10, não é isso? 0,10. Se fizer na máquina, vai aparecer também assim. Não tem problema, certo? Esses zeros finais você pode acrescentar ou retirar. Se somar isso aqui, ó, só vocês pensar que é dinheiro. É 15 centavos mais 35 centavos, não é isso? Dá 50. 40 centavos mais 10 centavos dá mais outros 50 centavos. 50 centavos mais 50 centavos, R$1. Então, observa, a soma das frequências relativas sempre dá 1, não importa qual é a pesquisa que você esteja fazendo, certo? Sempre dá 1 ou sempre vai dar 100%, ó, quando você somar as porcentagens, sempre dá 100% a soma das relativas, certo? Ele ainda diz aqui, ó, só para concluir, que a construção das tabelas de frequência para as variáveis sexo, frequência semanal de visitas ao parque e meio de transporte utilizado é análoga. O que quer dizer análogo? Você vai fazer a contagem, você vai colocar aqui as realizações da variável, vai fazer a contagem e dividir depois esse número pelo total. Ou seja, da mesma forma que foi feito essa, é feita aquelas outras. Ok? Bom,
para hoje é isso. Ainda tem depois a parte do exercício, né? Que eu vou só mostrar aqui para vocês. Vocês vão receber isso aí, ó. Certo? Tem uns recortes aqui, porque vocês não vão fazer todos. Eu vou mandar direitinho, ó. Mas tem os exercícios. Esses exercícios aí, que vocês vão também receber a foto, é a atividade que deve ser feita, certo? Correto? Esses exercícios são os que vocês devem fazer, ok? Então, até a próxima aula.